Atos, capítulo 2. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 38. Este é um dos relatos mais ricos em detalhes sobre a atuação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, um dos mais polêmicos. A descida do Espírito Santo ao cumprir-se no dia de Pentecostes assinalou a largada evangelística da igreja primitiva de Cristo. O objetivo era claro: alcançar todas as nações debaixo do céu. E para isso, os discípulos precisariam de uma capacitação sobrenatural. Foi exatamente o que aconteceu naquele memorável dia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Imaginem a cena. Ali estavam judeus, homens piedosos de todas as partes do mundo, reunidos em Jerusalém, a fim de celebrar aquela festa judaica, quando de repente cada um ouviu, na sua própria língua materna, alguns galileus falando sobre as grandezas de Deus. Todos começaram a se aglomerar a fim de ouvir seus irmãos hebreus falando fluentemente o idioma de sua pátria. Desta vez, a iniciativa de Pedro não foi por um mero impulso, mas o seu discurso foi a voz do Espírito Santo através do instrumento humano. Irmãos, basta uma leitura atenciosa para perceber que aquele evento não foi uma confusão de línguas estranhas, mas a clara evidência de que cada estrangeiro ouvia em seu próprio idioma a pregação que transformou a vida de quase 3.000 pessoas. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável e somos convidados a cavá-la a fim de encontrar o máximo das riquezas celestes. Percebam que só neste sermão, Pedro fez 3 citações do Antigo Testamento, pois está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E quando Paulo escreveu isso, ainda não havia o Novo Testamento. A promessa do batismo do Espírito Santo é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E o seu apelo tem sido o mesmo: salvai-vos desta geração perversa. Uma geração que rejeita os preceitos divinos, alegando serem ultrapassados apenas para satisfazer suas concupiscências. A presença do Espírito Santo é fundamental e indispensável na vida de todo aquele que aceita o chamado de Deus, a fim de que as obras da carne não prevaleçam. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O resultado da atuação do Espírito Santo não foi, não é e nunca será uma glossolalia sem sentido, mas a evidência de seu fruto, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. E foi este o fruto colhido da primeira remessa de salvos da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E qual era a doutrina dos apóstolos? A Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. O que ficou bem claro no primeiro sermão de Pedro.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A comunhão entre os novos conversos era resultado direto da ação do Espírito Santo. Não foi sem razão que Paulo destacou este atributo da terceira pessoa da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Esta é a obra que o Espírito Santo deseja realizar no meio do povo de Deus, que todos estejam juntos e tenham tudo em comum. O Espírito do Senhor une homens e mulheres piedosos de todas as nações debaixo do céu, com a finalidade de torná-los membros de um só corpo, o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 20 e 27. Façamos, pois, parte deste corpo que, empunhando a espada do Espírito, marcha com perseverança para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Vigiemos e oremos. Bom dia, corpo de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.